Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal do Ministério Águios e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico que tem por tema louvor e adoração. Então vamos fazer uma breve oração para a gente entrar aqui no nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a música como expressão de louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, ainda que através da internet, de outras mídias, Nós estamos aqui para aprender a Tua Palavra. Que o Senhor possa me usar, use a minha vida, fala através de mim, trazendo luz, esclarecimento sobre este nosso tema do louvor e da adoração, Pai. Queremos te agradecer, te louvar, te adorar verdadeiramente de todo o nosso coração por Tua graça abundante em nossas vidas, pelo conhecimento da verdade que nos liberta. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, dando prosseguimento hoje na nossa 8ª aula sobre o tema louvor e adoração. E hoje eu vou falar sobre algo que provavelmente muitas pessoas, quando ouviram esse novo estudo, eles provavelmente devem ter pensado sobre louvor como música, E vocês já viram, através desses estudos, vocês que vêm acompanhando aí esses estudos, já puderam perceber que a gente praticamente não tocou nesse assunto de música, porque a essência do louvor é algo que vai muito além da música, é uma vida santificada, voltada para agradar a Deus. Nós precisamos viver realmente uma vida de louvor que vai além das nossas palavras, é algo que vem do nosso coração. Então esse tema já foi extremamente ensinado aqui, através dos vários professores que ministraram nesse lugar. Também não é um estudo voltado para as pessoas que atuam no Ministério de Louvor, embora com certeza é a base, A base para aqueles que querem se dedicar a atuar nesse ministério. Só a nossa irmã Liene falou para aqueles que atuam nesse ministério na lição passada, e eu vou falar sobre a música, Afinal de contas, quando a gente pensa em louvor, a maioria das pessoas vai visualizar na mente delas música, banda, grupos, temos aí grandes nomes da música evangélica, Gabriela Rocha, nós mesmos aqui no Águios, nós tocamos várias músicas dela, tem o Diante do Trono, e não estou fazendo apologia a nenhum nome, nenhuma banda, nem ninguém específico nessa área, certo? Mas vamos falar sobre a parte da música, conforme a direção do Senhor. Antes de entrar necessariamente na música, sempre é bom lembrar, aqui em Gênesis, no capítulo 4, é sempre importante lembrar isso foi bastante enfatizado nas lições anteriores, mas eu vou enfatizar mais uma vez, aqui em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então você já percebeu aqui que Caim não dominou, e acabou matando seu próprio irmão Abel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é nesse versículo 7, onde o Senhor diz para Caim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Tua oferta, A oferta de Caim, ela não foi rejeitada por Deus pelo fato de ser uma oferta de vegetais. Afinal, ele trabalhava com isso. Ele era agricultor, Ele, aqui diz aqui,
Ele trouxe uma oferta do Senhor do fruto da terra, provavelmente ele era agricultor, e produzia aquilo ali, e claro, era o que ele tinha para oferecer de oferta. Mas a oferta de Abel foi uma oferta de primogênitos, ou seja, Abel deu o primeiro lugar, e aquilo demonstrou um coração voltado para agradar a Deus. Já Caim pegou uma oferta qualquer e Deus falou aqui para ele, se ele fizesse o bem, ele seria aceito. Lá em 1 João diz que Caim era do maligno. Então as obras de Caim eram obras que atentavam contra a santidade de Deus. Caim estava ali oferecendo uma coisa para o Senhor, mas o seu coração não era do Senhor. O coração de Caim era do maligno e, claro, Deus não pôde ali receber a oferta. Isso é muito importante porque quando nós vamos oferecer a Deus um louvor, Deus não vai olhar para as nossas palavras, mas Ele vai olhar para o nosso coração. Jesus falou, isso eu acho que a gente já citou, Jesus falou, citando Isaías, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, em vão me adoram. Então, gente, enfatizando isso já foi bastante falado e ensinado nas lições anteriores. Eu vou entrar agora na parte da música. Afinal de contas, depois de tudo que a gente ensinou aqui, não falamos na parte musical. Afinal de contas, Deus recebe a música como louvor, faz parte do louvor. E a resposta está em inúmeros versículos da Bíblia, principalmente dos Salmos, mas não só dos Salmos, em diversos versículos bíblicos, nós vemos as pessoas entoando louvores com a música a Deus. Então aqui no Salmo 147 nós vamos ler os versículos 1 e o versículo 7. Diz assim, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Então aqui fala do louvor a Deus, ao Senhor, com cânticos, música, ou seja, você vai usar sua voz e vai cantar músicas a Deus. Isso é agradável, Deus se agrada desse louvor, Deus se agrada quando você canta para Ele. E decoroso, ou seja, algo honroso é o louvor cantado. No versículo 7 diz assim, cantai ao Senhor em ação de graças. Quem está acompanhando aí, nós vimos uma das aulas, foi com Liene, ela falou só sobre ações de graça. Muito importante nós aprendermos a viver uma vida de gratidão a Deus. E podemos também cantar, fazer músicas, onde a gente vai, nas letras, vai dar graças a Deus, vai agradecer ao Senhor. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa, Ou seja, você vai cantar e alguém vai estar tocando um instrumento ali, no caso aqui é a harpa, Não havia teclado como esse que a gente toca, nem guitarra, mas eram os instrumentos que tinham na época mais comuns. Acredito que era mais ou menos equivalente ao violão, porque hoje é mais comum, muito comum o instrumento, o violão. Ok, vamos agora para o Salmo 150. O Salmo 150 eu gosto de chamar do Salmo do músico, mas claro, é um salmo que é para todas as pessoas, a palavra de Deus é para todos, mas aqui explicitamente ele fala dos vários instrumentos que tinham na época e fala que nós devemos louvar ao Senhor com esses instrumentos. Eu vou só chamar a atenção para os versículos 1 e 2 para poder a gente entrar na questão do louvor instrumental, com os instrumentos. Mas observe os versículos 1 e 2 do Salmo 150 e você entenderá tudo que a gente falou, ou seja, você louva a Deus, é uma atitude de coração, é uma atitude sua de dar reverência, dar reconhecimento a Deus. Salmo 150, vamos lê-lo. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Observe que coisa mais interessante, A gente já falou sobre louvar a Deus no santuário
Hoje nós somos o santuário, ou seja, o templo do Senhor, nós adoramos a Deus onde quer que a gente vá, não é mais um local físico como era no Velho Testamento. No versículo 2, louvai-o pelos seus atos poderosos. Então, o louvor que Deus busca de nós é o louvor com entendimento. Nós precisamos entender o que Deus fez por nós, os atos poderosos de Deus, e por causa desses atos, nós o louvamos. Então, é aquilo que eu já falei em outras aulas, e os outros professores falaram também, que o louvor ele é um reconhecimento. Você precisa conhecê-lo. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Como é que você vai louvar a Deus se você não conhece essa grandeza, essa excelente grandeza do Senhor? Então, o louvor precisa ser feito com entendimento, que é o louvor em verdade que Jesus Cristo falou lá em João capítulo 4. Em espírito e em verdade. Com base nisso, baseados nisso, então ele começa a falar que devemos, isso são mandamentos do Senhor, devemos louvá-lo com os instrumentos, porque Deus deu a música para o ser humano, e a música é um dom de Deus para a humanidade. Por exemplo, existe uma área aí da psicologia chamada musicoterapia. Inclusive eu conheço um irmão especificamente, o irmão Márcio, que toca guitarra, e ele faz, acho que é mestrado em musicoterapia, o uso da música como forma terapêutica no tratamento de certas enfermidades ou um tratamento complementar. Então a música é um dom de Deus, os instrumentos foram criados no coração de Deus. O homem vai descobrindo formas de manipular, por exemplo, a madeira, principalmente usada aí, o metal, e outros elementos da natureza que podem produzir sons musicais. Então aqui vamos ler a partir do versículo 3, diz: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós podemos louvar a Deus com os instrumentos de sopro, instrumentos aqui de cordas, e tamborim. Tá, o irmão Magno aqui do ministério, que louva a Deus com tamborim, com símbolos, e eles são bem altissonantes mesmo. Se a gente não tiver cuidado, estoura tudo. Ele está ali do controle aí, Magno? Então, gente, Deus recebe o louvor feito com instrumentos, mas é importante a gente entender que nem todas as pessoas elas têm esse dom musical, e mesmo aqueles que têm o dom musical, existem muitas variações nesses dons musicais, Então tem pessoas que têm aquele talento natural dado por Deus ali para o canto, outros para ritmo, instrumentos de ritmo, como a bateria, instrumentos de percussão, instrumentos percussivos de maneira geral. E tem pessoas que não têm o dom, não têm o talento, e a gente tem que ter cuidado para não tentar forçar a barra, e querer. E a gente vai falar isso na próxima aula, a questão do ministério de louvor. Então, Deus realmente ordena o louvor com instrumentos. Ele recebe o louvor instrumental através dos instrumentos. Mas isso precisa ser feito também com esse entendimento. A gente precisa entender e conhecer a Deus. E há uma questão que já foi levantada através, assim, na nossa vida ministerial. Uma pessoa que aceitou Jesus hoje, um novo convertido, e ele é musicista, musicista. Ele pode já participar do ministério de louvor da igreja, mesmo sem ter o entendimento ainda de Deus, não conhecer a Deus ainda. Como é que ele vai louvar a Deus da forma como a Bíblia ordena?
se ele ainda não, é um novo convertido, será que é certo colocar ele já para tocar? Eu vou dar a minha opinião, né? Eu, quando me converti ao Senhor, eu era músico profissional, isso foi em maio de 1995, eu era guitarrista numa banda local aqui chamada Notáveis, e rapidamente eu fui colocado para tocar, né? O discipulador conversou comigo, disse que não era o ideal, mas eu estava frequentando o discipulado, eu estava aprendendo, eu estava conhecendo, eu já poderia, né, com a autorização do pastor, já poderia participar ali. E aquilo ali eu reconheço que foi muito bom para mim, porque me ajudou a estar envolvido com a igreja. Eu estava ali no discipulado, estava submisso às lideranças, então, para mim foi uma experiência extremamente positiva. Então a minha resposta é sim, você pode usar um músico na igreja, né? Eu já estou até entrando no assunto do Ministério de Louvor, mas isso aqui está muito ligado, né? Essa aula número 8 e a próxima aula, número 9, nós vamos meio que dar uma continuidade disso aqui. Então pode sim, desde que esse novo convertido esteja sendo discipulado, né? Não é ideal que ele esteja tocando no mundo, porque vai confundir a cabeça dele, pode provocar escândalo na igreja, né? Não é que seja pecado você ser músico profissional, mas se você está tocando aqui músicas que enfatizam a prostituição, está no mundo, né? Você é músico profissional, acaba tocando músicas que trazem valores contrários à palavra de Deus. Aí você está lá tocando, aí de repente vai para a igreja também e está ali adorando a Deus. Isso, principalmente hoje em dia, né? E, aliás, eu acho que sempre, mas hoje em dia se critica muito, pode gerar algum escândalo. O ideal é que realmente a pessoa, se ela é profissional, ela não deve estar tocando, principalmente nessas músicas que a gente chama mesmo, aquelas músicas mundanas mesmo, que incentivam a prostituição, né? Então não é o ideal que isso aconteça. Mas isso aí já é uma parte mais de ministério de louvor. Segundo ponto aqui da nossa aula, são só 2 pontos, é que nem todos são chamados para a música. E a igreja não é feita só de músicos. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14, 15 e 21, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E o versículo 21 diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Certo? Então, devido talvez à influência mesmo do mundo, à idolatria e sei lá, mais outras coisas que não me vêm aqui à mente, muitas igrejas elas têm, às vezes até enfatizado demais essa parte de louvor, né? E às vezes assim a forma como é feito o culto, né? Meio que uma apresentação de várias pessoas que têm talentos em diversas áreas, e parece que na igreja assim todo mundo, as pessoas entendem que ser usado por Deus é necessariamente você estar lá no púlpito aparecendo. Então acaba despertando nas pessoas a seguinte ideia, de que se eu não tiver na frente, aparecendo, tocando ou pregando, então eu não estou fazendo a obra de Deus. E isso, infelizmente, é uma mentalidade que muitos têm, muitas igrejas meio que enfatizam isso, e aí criaram uma cultura errada, né? Uma cultura onde a pessoa vai querer apresentar alguma coisa, mesmo que ela não tenha chamado de Deus, mesmo que ela não tenha o talento. Eu falando especificamente da música, é muito comum, né? Eu mesmo já participei de igrejas onde as pessoas tinham que ir lá cantar alguma coisa para poder ter a sensação de que estão fazendo a obra de Deus, mas isso não é verdade. A obra de Deus ela é feita de diversas formas. A principal é a pregação do Evangelho, é o discipulado. Lá em Tiago, capítulo 1, diz que a verdadeira religião é essa: visitar os órfãos e as viúvas, ajudar os necessitados, né? Até mesmo aqueles trabalhos que são mutirões, é aquela coisa que não chama muita atenção. Mutirão para limpar, às vezes ajudar alguém, às vezes limpar a igreja. Isso tudo às vezes fica em segundo lugar,
porque as pessoas acham que precisam cantar, precisa fazer parte de uma banda, porque quem não tem talento para pregar, automaticamente cai na área musical, de louvor, né? Isso é errado. Nem todas as pessoas têm o chamado para a música, certo? Eu participei já de um coral, que era lá do meu trabalho, e o regente era uma pessoa profissional, uma pessoa extremamente qualificada, mas devido às características lá, todo mundo podia participar. Quem quisesse podia participar, porque também era muita gente, então se tivesse pessoas desafinadas, era meio que a voz dos afinados iria cobrir. Só que atrapalhava muito, né? Atrapalhava muito, e certa vez o tribunal lá do trabalho, né, Tribunal de Justiça, pagou a gravação de um CD para o coral do tribunal. E foi feita a captação do som, o pessoal gravou, houve muito ensaio, e o pessoal gravou, e quando você ia ouvir o CD, era assim de dar dó na cabeça, né? Porque se você ouvisse com fone, principalmente, você ia ver que captou muito bem o som, e você ouvia aquelas desafinadas feias. Então, nem todo mundo tem o talento, tem o dom, ou tem mesmo, talvez até tempo mesmo para se dedicar ao estudo de um instrumento, né? Nem todo mundo tem isso aí, e você, aí vamos falar um pouco sobre isso na parte de ministério, né? E você querer forçar isso, achando que só isso aí é obra de Deus, é equivocado, né? A igreja é um corpo, nós precisamos uns dos outros, e nem só de música vive a igreja, né? Eu sei que a louvor é importante e todos devem louvar a Deus, todos devem entoar cânticos. Agora, na congregação, você adorando ali junto, não necessariamente você está aqui com o microfone, ministrando, amplificando a sua voz, né? Porque se você é desafinado, por exemplo, você não tem esse talento dado por Deus, ou não estudou, não tem condições, então o microfone vai apenas amplificar as desafinadas e fica muito feio. Isso não glorifica a Deus, porque Deus é um Deus que criou tudo de forma excelente. Vamos ver aqui, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, novamente, né, a gente já tinha visto isso aqui. No versículo 21 diz assim: e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então aqui é a primeira instância, aqui, a primeira ocorrência onde é citada a parte da música, dos instrumentos. E essa instância aqui, provavelmente, eu não sei se houveram outros músicos, mas aqui, pelo menos na Bíblia, mostra que somente 7 gerações ali depois, aliás 6, né, a 7ª geração, depois ali de Adão, Caim e os descendentes, a 7ª geração surgiu alguém que foi o pai, né? Ou seja, é o precursor, aquele que iniciou as pessoas que tocavam esses instrumentos aqui, certo? Então isso é muito interessante, você vê que Deus não deu esse talento musical a todas as pessoas. Veja que mesmo aqui após a criação da humanidade, somente lá na 7ª geração é que surge alguém que vai e começa talvez ali a criar, né, já que ele foi o pai dos que tocavam, ele começou a criar instrumentos e a tocar, né? Então, isso é importante a gente entender. Por quê? Porque se a pessoa vai para um ministério de louvor, ela precisa realmente ter a capacitação musical, né? Quem vai partir para essa área, a gente vai falar mais na próxima aula. Sobre essa parte de Deus receber louvores instrumentais feitos com instrumentos, nós já vimos isso no Salmo 150, e tem um testemunho muito interessante do pastor Eliel Júnior, que é pastor ali na Assembleia de Deus Bom Refúgio. Ele tocava no grupo de uma igreja, eu fazia parte dessa igreja, e eu também tocava num grupo dessa igreja na época. E ele questionava a Deus se realmente Deus recebia aquele louvor dele. Por quê? Porque ele tocava trompete lá no grupo, e ele não sabia, ele não sei se ele conhecia o Salmo 150, mas acredito que sim, mas ele ainda questionava, será que Deus me usa
né? Não era nem se Deus recebia, era se Deus podia usar ele naquele instrumento. Ele se questionava isso. E certa vez estava tendo uma ministração e Deus ali usou o pastor, na época o pastor Gerald, né? Gerald Foster, que era o pastor da igreja. E o pastor chamou ele. E o pastor disse, toque para essa irmã aqui. Começa a tocar o trompete. E ele ficou sem entender aquilo ali, mas obedeceu, né? E começou a tocar o trompete para a irmã. Quando ele começou a tocar, Deus começou a usar o trompete, ele tocando ali, e a irmã começou a ser quebrantada, começou a chorar. Deus começou a operar. Eu não me lembro bem os detalhes, não sei se houve alguma cura, alguma coisa, mas eu me lembro desse testemunho. E depois o pastor foi orientando ele saiu tocando o trompete para várias pessoas, e as pessoas testemunharam que Deus estava falando com elas através do trompete. Então, gente, Deus não apenas recebe o louvor instrumental, feito com música, com instrumentos, com cânticos, com instrumentos, mas Deus também usa o louvor musical e instrumental para ministrar para a sua igreja. Ok? Então, é importante, claro, faz parte do louvor, mas nós já vimos, né, já foi bastante enfatizado e ensinado aqui, que realmente precisamos conhecer a Deus. Esse é o louvor que Deus deseja, uma vida dedicada a Ele, mas com certeza nós podemos louvar e Deus vai receber o nosso louvor quando feito com instrumentos. Deus abençoe você e nos veremos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus.